Use a espada do Espírito. Tudo bom, amigos? Hoje vamos falar sobre a espada do Espírito. O que que é? A espada do Espírito é a nossa arma de guerra. E na, no livro de Efésios, capítulo 6, ele fala sobre a armadura do cristão. Existem peças da armadura que são proteção para o corpo, para a mente. Agora, a espada é onde você proclama a palavra de Deus. E existe poder quando você fala isso, é sua arma de guerra. Vamos ler lá e vamos entender essa armadura. Que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, que nem a Bíblia fala. Ele fala aqui, Efésios 6,10: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. No 6,12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue que temos que lutar, né? Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes desse mundo das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, outras versões, da iniquidade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas sim contra espíritos demoníacos, contra potestades, espírito da iniquidade, da maldade nas regiões celestes, quer dizer, no céu, nos ares, espíritos do ar, que tentam atuar no filho da desobediência, que a Bíblia fala em Efésios, que estão atuando nesse mundo, né, que usa a cultura, o sistema, a política, tudo. Então nossa luta é contra, nossa luta é a arma, nossa arma é a oração, é a nossa posicionamento espiritual, é a nossa santidade, é a nossa busca, né, confiando na vitória que Jesus já venceu na cruz, né, pelo sangue de Jesus, a Bíblia fala que eles venceram pelo sangue e pelo testemunho que deram, pela palavra. Aqui, ó, Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e haver desfeito tudo, permaneceres firmes. Para que armadura? Para você continuar firme. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. A armadura aqui era simbolizada na época como a armadura romana, que os soldados romanos usavam, que tinham várias peças, era a principal arma e era poderosa nas guerras, porque era proteção total. Então vamos lá. 6,14: estáis por firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. A verdade, qual é a verdade? A verdade que Jesus estabeleceu, ele consumou na cruz a verdade, ele falava: em verdade vos digo. Quando você fala a verdade, permanece na verdade, a Bíblia fala que você conhece essa verdade, é liberta. E a couraça fala que protege o corpo, essa parte da armadura, uma proteção, você vai ver que é de defesa. Depois eu falo da espada do Espírito, que é a arma do ataque. Então a couraça vai proteger você. E você tem que confiar na justiça de Cristo, não só na sua perfeição, porque a nossa perfeição é falha. Mas um dia Jesus se fez justiça, a Bíblia fala que ele se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Isso é uma justiça imputada a você que você não merece, que é pela graça. Então confie nessa justiça, confie na graça que o Senhor te deu, permaneça firme, pratique a verdade, pratique a justiça, ande em fidelidade com seu Deus, né? E essa armadura vai estar guardando você. Que a nossa prática da verdade, andar na verdade, rejeitar a mentira, porque o diabo é o pai da mentira, mas andar na verdade estabelecida da palavra, não de quem eu sou, nem do que meus olhos estão vendo, mas a verdade da fé que Jesus estabeleceu. Confie na verdade, creia que você é a justiça de Deus em Cristo. Você pode dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Efésios 6,15: e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Aqui calçando fala da sandália, fala que o soldado tinha uma sandália, ele tinha, vamos falar, os sapatos, né? Então nós temos ali a sandália que preparava para a guerra, porque ele não ia para a guerra descalço, ele era a sandália forte que protegia seus pés para a guerra. E o que nos protege os pés que nós temos que andar e levar é o evangelho da paz. Qual é o evangelho da paz? Da reconciliação. Pois a Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus.
O evangelho da paz não é o evangelho da destruição, é o evangelho da paz, é o evangelho que fala que existe salvação das boas novas, que existe perdão dos pecados, que Deus quer salvar, curar e libertar todas as pessoas. Continue pregando esse evangelho. É arrependimento para mudança de vida. Você vai dizer para as pessoas: arrependei-vos, né? Largue o pecado, largue o mundo. Mas você vai dizer também para elas: arrependei-vos e crede na graça, na salvação, no milagre, no perdão dos pecados que Deus te deu. Volte para Deus, largue de ser independente, achando que pode tudo, pode escolher tudo e fazer tudo o que você quer. Seja dependente de Deus e abrace o evangelho da paz. Abrace o evangelho que te salva. Esse é o evangelho da reconciliação, que Deus quer salvar todos. Esse é o maior desejo de Deus, salvar todos. Então leve esse evangelho. A Bíblia fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas coisas. Então são formosos seus pés, porque você está calçando a sandália do evangelho da paz. Efésios 6,16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar os dados inflamados do maligno. A fé é o que? A fé é o nosso escudo. Sempre quando vem um problema, uma situação, o que você vai usar? A fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco, nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria só. Você vai lembrar de versículos da palavra de Deus que promete, que tem a promessa de livramento. A Bíblia fala: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ele fala que ele vai destruindo os ferrolhos e as trancas. Ele fala que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Né? A Bíblia fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você vai confessando a palavra. Porque na hora da dificuldade, você tem que lembrar da palavra. Paulo falou: e o meu Deus, segundo a sua misericórdia, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo. E meu Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo. Lembre que Ele cuida de você, que Ele te prospera, que Ele é seu pastor, que Ele, ainda que você ande em lugares distantes, Ele estaria com você. Ele fala: aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Essas coisas vão guardar. É o escudo que você tem que se livrar, que nem o Salmo 91, né? Os dardos inflamados, a seta que voa de dia, a mortandade que assola. Então você vai lembrar disso e usar o escudo, porque é o escudo da fé que te protege. Quando você estiver sentindo algo no corpo, algo no espírito, você vai usar a palavra, a fé, né? A Bíblia fala que pela fé os heróis da fé venceram. Moisés, Abraão, pela fé eles saíram, venceram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca de leões, que nem Daniel, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Mulheres teve seus maridos livres, porque pela fé. Curas, milagres, sinais, pela fé. Amém? Então você vai apagar os dardos inflamados, pensamentos e setas com a fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete fala algo da armadura que protege sua mente, sua cabeça. Então você tem que estar lembrando que a guerra não são nos pensamentos. E você não pode aceitar nenhum pensamento contrário à palavra de Deus. A Bíblia fala: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando você submete à palavra de Deus, você vai guardar sua mente. Você vai lembrar que Ele te fez salvo. Aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fala lá em Romanos: se com tua boca confessar Jesus e teu coração creres que Deus dos todos mortos, serás salvo, pois é com a boca que se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, se você confessou Jesus e você creu, você tem a salvação. E você o que está andando agora pela fé, praticando a palavra com obras dignas de arrependimento, mostrando a evidência da sua fé com obras. Que não é as obras que salvam, mas é a fé. É a graça mediante a fé. É a redenção que há em Cristo. Mas você se posiciona em fé, mesmo que você não é perfeito. Você continua crendo, continua batalhando, continua se aperfeiçoando. E Deus dá graça para te levar salvo para o reino dele. E vai te aperfeiçoar e vai te fazer perfeito, corpo, alma e espírito, que nem lá diz em Tessalonicenses. E a Bíblia fala que ele começou a boa obra em volta de completar até o dia de Cristo. Proteger sua mente, não deixe pensamentos entrar no seu coração, na sua mente. E você guarda ela com a salvação que Deus te deu, né? Jesus já me salvou. Quem crê que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você creu? Então você tem a salvação, guarde a salvação, batalhe pela salvação e ande nessa santificação que Deus te deu. Pratique a salvação no caminhar e no final você vai receber a justificação e um corpo glorificado e uma salvação perfeita para a eternidade, que Deus vai transformar você e não vai ter mais nem a consciência, nem o pecado e nem as tentações e nada relacionado a isso, porque você vai ganhar um corpo transformado que não tem propensão para o pecado e nem pela maldade. E a Bíblia fala, filhinhos, se pecarmos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e nos purificar toda injustiça. Então em João fala sobre isso. Se você errar no caminho, peça perdão, continue e caminhe, e não deixe de perder sua salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então cada vez que você usa a palavra, você fala a palavra, você está dando golpes. Então você viu aqui o capacete que protege, a couraça, a sandália. Você vê assim, são peças da armadura, o escudo para proteção. Agora, o ataque é a palavra. Se você quer uma mudança espiritual, fale a palavra, confesse a palavra. Na hora da luta, da dificuldade, cite a palavra. Não cite o problema, cite a palavra. Você vai falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você vai falar, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 ao meu direito, não seria atingido. Você vai falar que Deus coloca anjos ao meu redor para que me guardem, né? A Bíblia fala que Deus vai te suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo. Cada vez que você cita a palavra, você está dizendo uma espada no mundo espiritual. Ei, minha casa serve ao Senhor. Querendo o Senhor Jesus será salvo em minha casa. Você vai estar falando algo poderoso relacionado à palavra. E a espada do Espírito é quando você cita, confessa no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é formado por palavras, né? E às vezes nós falamos palavras de derrota, palavras de destruição, palavras de desânimo, mas continue perseverando, proclamando a palavra, falando a palavra de Deus, porque ela é a espada do Espírito, e o Espírito vai usar a palavra, porque a palavra é a verdade. E conforme você confessa a palavra, essa aí vai gerar vida, vai gerar fé no seu coração, né? E a palavra que transforma, a palavra que ressuscita, a palavra que regenera, a palavra que vivifica a nossa vida. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Diz o Senhor, é meu refúgio e fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele é refúgio e ele é fortaleza, ele é meu Deus em quem confio, né? Cada vez que você confessa a palavra, você está dando ordens no mundo espiritual, você está se posicionando e você está aplicando golpes pela fé e pelo poder de Deus. Então Deus, porque a espada do Espírito, que o Espírito Santo usa a palavra que sai da sua boca para vencer as guerras. E por último, Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui fala oração em línguas, a oração que Deus te deu. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas ora em mistérios a Deus e fala oculto, e fala a Deus em secreto, e Deus que vem em secreto recompensará. E a Bíblia fala que ele edifica a si mesmo, fala mistérios com Deus, ninguém entende. Mas só que enquanto ele ora, ele está se edificando, está se fortalecendo, está edificando a sua fé, carregando a bateria espiritual. É uma forma de você estar se edificando, fortalecendo o Senhor na força do seu poder dessas formas. E para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Fala da oração, súplica, intercessão. A oração, o jejum, a palavra são a nossa fonte de alimento espiritual que fortalece, edifica, cura. Pratica todo dia. Tem um tempo todo dia de você ler e meditar. Você vai ver a diferença que vai acontecer em 30 dias, em 15 dias. Se você todo dia pegar um trecho da palavra de Deus e ler e meditar e orar e ter um tempo de oração, talvez comece com 15 minutos e de repente vai sair mais. Tem um lugar entre você e Deus para ler a Bíblia. Tem um lugar entre você e Deus que é algo espiritual entre você e Deus para aprender, para ter revelação. Pratique o jejum, seja meio período, escolha um dia, ou faça o jejum que é programado na sua igreja, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo e a força do poder tomando conta, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica na bênção em nome de Jesus.